Dito isso, pessoal, eu queria, antes de pegar a Constituição, só mencionar mais um ponto que eu já comentei na aula passada, que é um ponto importante, porque qual é o esforço que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou querendo dar um contexto de como está atualmente o nosso direito, para que a gente possa começar a estudar com base nesse contexto, certo? Então a gente tem, primeira informação, Constituição repleta de conteúdos constitucionais. Segunda informação, nossa Constituição é repleta de valores, regras e princípios tributários. A Constituição é repleta de conteúdos constitucionais que eu falei? Não, a Constituição é repleta de conteúdos tributários, tá? E esses conteúdos tributários, eles estão ali sujeitos aos valores e tem regras e princípios, certo? Mais do que qualquer Constituição no mundo, a nossa Constituição brasileira tem essas regras tributárias. Metade do nosso curso vai ser falando de Constituição, tá? Esse é o contexto. E tem mais duas coisas que eu queria contextualizar com vocês. E aí eu vou fazer um outro corte histórico. Eu adoro essa aula, tá, pessoal? Porque a gente fala bastante de história. Antes das revoluções burguesas, eu falo em revolução burguesa, estou pensando na Constituição Americana de 1787, Revolução Francesa, 1789. Antes das revoluções burguesas, qual era a forma preponderante para que o Estado arrecadasse dinheiro, recursos, para promover o bem comum, a ordem e o progresso? Qual era a forma predominante? A forma predominante era através da exploração do patrimônio estatal. Eram aquelas receitas originárias que eu falei na última aula. Exploração do patrimônio estatal. Tá? Então, aí tem todas as companhias das Índias Orientais, certo? E o próprio Estado era proprietário de muitas propriedades. Então, ele explorava aquela propriedade, vendia coisa, comprava, né? Prestava serviços estatais, enfim. As receitas originárias, que é aquelas que decorrem, que se originam da própria exploração do patrimônio estatal, eram as principais, certo? Além disso, o Estado buscava recursos através da exploração de colônias, através de guerras de conquista, certo? Então, esse era o contexto que a gente tinha antes das revoluções burguesas, tá? Com um acréscimo. O Estado, o governante, o patrimônio do governante se confundia com o patrimônio estatal. É como se fosse uma conta bancária apenas, certo? Então, o patrimônio do governante se confundia com o patrimônio estatal. Qual era o patrimônio de Portugal? Era o patrimônio do rei de Portugal, certo? Então, você tinha ali o patrimônio estatal se confundia com o patrimônio do governante. Esse período pré-revoluções burguesas era conhecido como Estado patrimonial. O que é o Estado patrimonial? O Estado patrimonial tem duas características. Primeiro, é que ele se sustenta basicamente com receitas originárias, ou seja, com receitas do próprio a exploração do próprio patrimônio estatal, certo? E segundo, que há uma confusão entre o patrimônio estatal e o patrimônio do governante. Então, são duas as características desse Estado patrimonial: confusão do patrimônio e obtenção de arrecadação, principalmente pelas receitas originárias, que são aquelas que se originam da própria exploração do patrimônio estatal, tá? Da exploração do próprio patrimônio estatal. Tudo bem? Estado patrimonial. Quando acontecem as revoluções burguesas, a gente passa para um novo momento, o momento do chamado Estado de Direito, certo? Com a Constituição Americana,
depois da Constituição Francesa de 1791, claro, teve ali toda a confusão da Revolução Francesa e tudo, né, com muitos abusos. Mas ali você começa com o Estado de Direito, que, como eu falei na última aula, a gente pode resumir em 3 palavras: limitação do poder. Então, esse governante, ele passa a ter limitações. E, evidentemente, há a necessidade de separar o patrimônio do governante do patrimônio estatal. Então, há essa divisão do patrimônio do governante do patrimônio estatal. Tudo bem? E o que acontece? Dentro da lógica do liberalismo político, que era a corrente ideológica que motivou isso tudo, não fazia mais sentido que a forma ordinária de obtenção de riquezas fosse guerras de conquista, exploração de colônias e a exploração do próprio patrimônio estatal. Então, houve uma migração, nesse momento, a partir das revoluções burguesas, para um modelo em que a forma de arrecadação principal passou a ser os tributos. Porque ainda tem um aspecto aqui, pessoal, que é o seguinte: vamos supor, vamos pensar no estado patrimonial. Uruguai, vamos pensar no Uruguai. Uruguai, estado patrimonial, tá? Estou inventando, tá? Só porque a localização dele e o tamanho me favorece. Que obtém receitas através das suas fazendas produtoras de soja e de trigo. Então ele produz muita soja, muito trigo, exporta o trigo, exporta a soja, ganha muita receita, tem um estado patrimonial, e com esse dinheiro ele sustenta a população do Uruguai, tá. Certo? Bom, aí acontece uma seca, ou então uma inundação, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e acaba com a safra, a produção de trigo e de soja. O Estado, ele tem obrigações que são fixas, e ele não vai ter essa receita, certo? Então, as receitas originárias, elas têm esse problema. Às vezes, eventos meteorológicos, às vezes, situações externas à vontade do Estado. Por exemplo, eu mencionei na aula passada do imóvel na Pereira da Silva, né, que era uma academia de dança. Poxa, a UERJ parece que quis cobrar, eu conheci os donos da academia, quis cobrar um aumento de aluguel, eles falaram que não podiam, porque não tinham condições, abandonaram o imóvel, porque não tinha, e o imóvel está parado aí já, sei lá, uns 5, 6 anos. Ou seja, é uma receita patrimonial que não está acontecendo. A receita tributária, ela tem muito mais estabilidade do que a receita originária. Porque olha só, pessoal, pode cair granizo, pode chover, pode inundar, pode acontecer o que for, que o pessoal do Rio Grande do Sul, agora, vai pagar o IPTU. Vai ter que pagar o IPTU, vai pagar o ISU, né? Vai pagar o ITR, vai pagar o IPVA. Aconteça o que acontecer. Então, o tributo é uma forma estável de arrecadação. E, a partir das revoluções burguesas, com o Estado de Direito, houve uma percepção da necessidade de ter uma arrecadação de forma mais estável. Até porque é o seguinte, pessoal, com essas revoluções burguesas, o Estado, ele se compromete a oferecer direitos humanos de primeira geração. Certo? Todo o discurso do liberalismo político é assim, bom, vamos garantir liberdade ir e vir, liberalismo, liberal, liberdade, né? Direitos humanos de primeira geração, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de crença, entendeu? Vamos garantir a liberdade. São direitos humanos de primeira geração, que são fáceis de serem promovidos, porque basta que o Estado não interfira. Não é isso? Quem estuda direitos humanos de primeira geração, o Estado tem uma postura omissiva. Não interfere. Certo? São os direitos de liberdade. E aí, os Estados liberais,
Eles mudaram o paradigma, e aí a gente deixa de chamar de Estado patrimonial a partir desse momento e passa a chamar de Estado fiscal, porque a receita tributária, fiscal e tributária é a mesma coisa, tá? A receita tributária passa a ser a mais importante, Estado fiscal liberal. A gente tem o momento do início do Estado fiscal liberal, que supera o Estado patrimonial. Tudo bem? Só que esse Estado fiscal é liberal, se preocupa mais com a ordem do que com o progresso. É o chamado, pelo Ricardo Lobo Torres, né, alguns professores, de Estado guarda noturno. O que faz o guarda noturno? Ele fica paradinho, se tem alguma encrenca, ele vai lá e faz alguma coisa, certo? Então esse é o Estado fiscal liberal. Só que o que aconteceu? Esse liberalismo político, né, ele se transformou no liberalismo econômico. História do não interferir, então não vamos também interferir na liberdade contratual, nas relações de trabalho. Houve uma transformação, né, ou então surgiu também o liberalismo econômico aí. E aí o que acontece com o liberalismo econômico? Acontece um fenômeno interessante, que é o seguinte: os trabalhadores começam a trabalhar de forma completamente desproporcional e há uma percepção que o liberalismo econômico estava destruindo o liberalismo político. Por quê? Como é que você vai falar de liberdade de ir e vir para um trabalhador que só tem a opção de ir de sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa, porque ele trabalha 18 horas por dia. Então, ele sábado, domingo, feriado, todos os dias ele trabalha. Ele não pode ir e vir para onde ele quiser, ele só tem a opção na prática de ir para o trabalho e ir para casa. Como é que você vai falar de liberdade de religião se esse trabalhador não pode frequentar a sua religião, porque tem que estar na fábrica? Como é que você vai falar de liberdade de expressão se a criança é obrigada a ir para a fábrica trabalhar desde pequena e não pode ir para a escola, não consegue aprender a se expressar? Então o liberalismo econômico ele foi afetando os próprios direitos humanos de primeira geração que o liberalismo político se propunha a defender. E aí há uma enxurrada de entidades que começam a denunciar essa situação. Então, movimentos sociais, sindicatos, academia, com os socialismos científicos, né, utópicos, científico, utópico muito antes, científico, com a igreja, com a Rerum Novarum, saiu uma encíclica papal denunciando isso. E aí o que acontece? Em 1917, o mundo está pegando fogo, pessoal. 1917, ainda tem Primeira Guerra Mundial acontecendo, tem Revolução Russa, né, tem ali... E acontece uma coisa interessante. No México, há a aprovação de uma Constituição Mexicana de 1917, que se propõe a fazer uma transformação no direito constitucional. Enquanto as constituições burguesas tinham apenas 2 tipos de normas materialmente constitucionais, que eram catálogo de direitos fundamentais, isso é norma materialmente constitucional. Todo mundo sabe o que é norma materialmente constitucional aí, né? Lembra? Norma formalmente constitucional, materialmente. Então, nas constituições liberais, você só tem 2 tipos de norma materialmente constitucional: catálogo dos direitos fundamentais e organização do poder político, que vai dizer se vai ser uma república, se vai ser monarquia, se vai ser parlamentarismo, se vai ser presidencialismo, como é que vai ser a divisão dos poderes, né? Certo? Então, as constituições do Estado fiscal liberal só tinham essas 2 normas materialmente constitucionais, 2 tipos de norma. Na Constituição Mexicana, se acrescentou um terceiro tipo de norma materialmente constitucional, que são as normas relacionadas à intervenção do Estado na ordem econômica e social.
Intervenção do Estado na ordem econômica e social. Esse é um terceiro tipo de norma materialmente constitucional. Então aí o Estado diz, eu não posso ficar naquela posição de Estado liberal só preocupado com a ordem. Eu tenho que ter uma intervenção na ordem econômica e social. E aí o Estado começa a se preocupar com a promoção dos direitos sociais, que são os direitos humanos de segunda geração. Certo? E aí, quando o Estado começa a se preocupar com os direitos sociais, que são aqueles que exigem uma postura positiva, né? A gente fala comissiva, né? Uma postura positiva, ele tem que oferecer educação básica, tem que oferecer saúde básica, tem que oferecer previdência social, assistência. Ele vai precisar de mais ou menos dinheiro? Muito mais dinheiro, certo? Muito mais recursos. E aí vão surgir tributos novos, as chamadas contribuições, vão surgir nesse contexto, tá? O Brasil, segundo eu me informei, teria sido o quarto país a ter uma Constituição social. Né? Primeiro foi a 17, mexicana, depois a de Weimar, em 19, aí teve uma espanhola, se eu não me engano, em 31, se eu não me engano. O do Brasil foi de 34, foi do Getúlio Vargas, tá? Então, aí você tem 3 tipos de normas de materialmente constitucionais. Nesse momento, pessoal, a partir de 1917, então, a gente diz que esse Estado fiscal deixa de ser um Estado fiscal liberal e passa a ser um Estado fiscal social. Ele muda um pouco, porque agora é necessário ter mais recursos para a promoção dos direitos humanos de segunda geração. Tudo bem até agora? Só que esse Estado fiscal social, ele foi se mantendo ao longo das décadas do século XX, até chegar na década de 70. Na década de 70, aconteceram 2 grandes crises do petróleo, que deram uma certa abalada na economia mundial. E esses estados fiscais sociais, eles não tinham muita preocupação com o chamado déficit fiscal. Porque para a promoção dos direitos sociais, eles, enfim, poderiam gastar mais do que arrecadar. Era uma ideia que era aceita e, eventualmente, o Estado tem um monopólio da produção do dinheiro, certo? Então, houve as 2 crises do petróleo, e isso deu uma bagunçada no mundo e se sentiu a necessidade de começar a ter um certo equilíbrio fiscal para que os próprios direitos sociais pudessem ser mantidos a longo prazo. Então, na década de 80 do século passado, começa o que a gente chama de Estado fiscal gerencial, ou Estado fiscal contemporâneo, que é o que eu chamo de contemporâneo porque é o que está atualmente. Pode ser que daqui a alguns anos não seja mais contemporâneo, mas é o Estado fiscal gerencial, tá? Que se caracteriza por coisas que a gente estudou no direito financeiro. A preocupação com equilíbrio fiscal, com transparência, todas essas coisas de responsabilidade fiscal, elas surgem a partir do advento do Estado fiscal gerencial. Tudo bem? Você vê, década de 80, quem foram os 2 políticos mais famosos do mundo na década de 80? Sem entrar no mérito se eram bons ou ruins. O Ronald Reagan, que era um republicano, que trouxe essa ideia de Estado fiscal gerencial para os Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, na Inglaterra, também dama de ferro, né? Ali que... Então, surge o Estado fiscal gerencial. Tudo bem? Então, nós estamos nesse contexto. É uma outra coisa importante a gente saber. O pano de fundo do nosso curso: Constituição repleta de conteúdos tributários, Constituição repleta de valores, Estado fiscal gerencial. Daqui a gente pode começar. Tudo bem? Então vamos lá. Oi.
A crise do petróleo foi o que motivou. É claro que nem todos os países aderiram ao mesmo tempo. Por exemplo, o Brasil só foi se preocupar com a responsabilidade fiscal já próximo do final da década de 90. É que nem a Constituição mexicana, né? Nem todos, a partir de 1917, passaram a ser estados fiscais sociais. Mas é um marco que a gente utiliza como, dali para frente, começou o movimento. Tá? Não, porque em 17 ele era só um estado fiscal social. O estado fiscal gerencial é um outro momento, que é para diferenciar, pessoal, 4 momentos diferentes: o estado patrimonial, o estado fiscal liberal, o estado fiscal social e o estado fiscal gerencial. São 4 momentos que a gente tem bem definidos, tá?